Meu nome é Ivone Silva, eu era conhecida como Mãe Baiana do Brasil, nacional e internacionalmente. E as endemoniações na minha vida começaram muito cedo. Eu tinha 8 anos quando eu estava dormindo uma certa noite, e quando acordei haviam pessoas em volta da minha cama. E essa é uma parte que infelizmente eu não gosto de falar, mas é preciso, então eu vou falar. E eu acordei no meio da noite e eles estavam lá. Eram 4 pessoas em minha volta, tinham umas mulheres, uns homens, eles pareciam que tinham vindo de uma orgia. E eles estavam dentro do meu quarto. Eu não entendi, eu era pequena e fiquei procurando saber quem eram aquelas pessoas. E eles disseram que eram meus amigos que estavam ali e pretendiam me acompanhar. E eu comecei a achar normal ver aquelas coisas. Eles pediam para mim não falar para ninguém que eles eram meus amigos. Depois eu comecei a me sentir sozinha, não tinha amigas. Era uma criança diferente, muito triste, muito encapetada, cheia de astúcia. E eu não me sentia bem de jeito nenhum com aquilo, mas era uma coisa que, enfim, estava na minha vida. E quando foi um certo dia, eu me dei conta de que eu ouvia vozes. E aquelas vozes, na maioria das vezes, eu ficava procurando saber de onde vinham. E eu pensava, são os meus amigos. São os meus amigos que vieram me ajudar. E passou muito tempo e eu fui crescendo naquilo. E quando eu vi um avião, tinha medo. E ele falava no meu ouvido, esse é um meio de transporte, você ainda vai andar muito nesse transporte. Você vai ser rica, vai ter joias, vai ter tudo que você quiser. E eu comecei naquela endemoniação toda, crescendo. Um dia eu me dei conta de que eu tinha poderes. Poderes para ler cartas, para ler búzios. E eu comecei a explorar esse lado. Veio a minha adolescência e eu já mexia com cartas, com búzios. A minha mãe era evangélica, mas tinha se desviado do evangelho, até por conta das minhas endemoniações. É uma coisa que eu não gosto de detalhar, mas eu comecei a frequentar um terreiro. A minha mãe de santo, essa senhora que era minha mãe de santo, ela até faleceu. Até que um dia eu fiz aniversário e um demônio do terreiro chegou para mim e falou que eu era muito querida dele e ele ia me dar uma prova de que gostava tanto de mim que ia aparecer no dia do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, soltou-se de dentro desse terreiro um bode preto, correu até a minha casa, e quando chegou lá, botou as 2 patas em cima do meu bolo, e comeu um pedaço do bolo, e depois sumiu. Aí 2 dias depois eu fui no terreiro, quando eu cheguei lá, o diabo desceu e falou, eu não falei que eu ia na sua festa? E aí é que eu me senti bem, achava que aquilo ali era amigo, era anjo, era guia, era orixá, era coisa muito boa que ia me proteger pro resto da minha vida. Só, meus irmãos, que eu estava altamente enganada, porque passaram os anos, eu prossegui lá dentro, aprendendo receita de ebó, aprendendo a sacrificar animais, aprendendo a andar em encruzilhada, andar em cemitério, andar em cachoeira, andar em mata, enfim, arriar para todo tipo de satanás que você imaginar, porque, meus irmãos, tudo isso é demoníaco. Cartas, búzios, trabalho de macumba, espiritismo, tudo é demoníaco. Eu posso dizer, afirmar, porque eu vivi dentro desse mundo. E aí, meus irmãos, os anos foram passando, eu fui me acostumando com isso. E nessa endemoniação toda eu tive 3 casamentos fracassados. Os meus casamentos, eles batiam recorde de tempo, que o que durou mais durava 1 ano. E eu continuei assim, achando que a minha vida estava muito boa. Porque eu comecei a andar Miami, Europa, Brasil inteiro. Andava muito bem vestida, porque através da bruxaria, o diabo me dava muito dinheiro. Eu andava bem vestida, bem arrumada, muito perfumada. Tinha uma casa bem arrumada, tinha carro, tinha motorista, tinha tudo. Eu só não tinha Jesus, né? Que era o mais precioso. Que é o mais precioso. E o que aconteceu foi que durante esse tempo todo, eu não me dei conta de que eu estava perdendo minha vida. Eu nunca me dei bem com minha família. Eu sempre era uma pessoa que não falava com ninguém. Quando eu falava era para ofender. Se alguém chegava na minha casa, eu achava que um maço de notas de dinheiro, de R$100, estava resolvendo. Eu nunca fui uma pessoa muito família. Eu nunca fui mãe para os meus filhos. Eu nunca me dei conta da felicidade de ter Jesus. Porque na hora do meu grande aperto eu sempre dizia, ai meu Deus, me ajuda. Mas sei lá, era uma coisa que era esquisito, soava esquisito para mim. Mas eu sempre gostava muito de Jesus. E eu pedia muito assim, ah Jesus, que bom que eu posso contar contigo. Só que chamar para o Jesus é uma coisa e ter ele é outra. E assim eu fui continuando, comecei a conhecer artistas famosos, políticos, empresários, pessoas de dinheiro. Sempre pro meu lado só ia gente que tinha muito dinheiro. E o que aconteceu foi que eu me acostumei com aquele mundo falso, né? Aquele mundo virtual, de muito dinheiro, horas com muito dinheiro, horas acabava o dinheiro. E durante esse tempo todo, meus irmãos, eu detesto falar disso, mas eu fazia as piores coisas.
Eu dava sacrifício para Pombagira, dava para Exu, dava para povo de mata, dava para povo de cachoeira, dava para Erê. Então, eu dava oferenda para todos eles. Fazia os trabalhos, as pessoas pediam, e por incrível que pareça, os trabalhos davam certo, porque eles pagavam muito bem, quantias altas, 10 mil reais, 15 mil reais, e a baiana foi criando fama, foi ficando forte, foi ficando valente, foi ficando destemida. Quando eu fui levada para o terreiro, para aprender a fazer as coisas, a pessoa que ficou sendo minha mãe de santo não precisou me ensinar nada. Até porque o diabo tinha uma ligação muito estreita comigo, muito de perto. Então ele mesmo me ensinava a fazer as coisas. Só quando eu falo do diabo, eu queria conscientizar meus irmãos que ele não aparecia para mim de chifre e rabo desse jeito não. Aparecia como um anjo, como uma pessoa boa que queria me ajudar. Quando eu fui para dentro do terreiro, eu fui pro quarto de santo também. Eu fiquei lá. Só que eu fiquei lá 3 dias porque não foi necessário fazer nada em mim. Eu ia ficar lá 15 dias e fiquei só 3. A mãe de santo olhou para mim e disse: essa aqui já é feita, já está toda feita. Não precisou fazer nada. Mas eu passei pela humilhação de tomar água de abô, de ver os bichos saindo de dentro da carne. É isso, meus irmãos, pois eu vi os bichos saindo de dentro da carne. Eu vi. Eu dei meu sangue para aquele demônio. Eu fiz tudo o que foi preciso fazer. Para depois foram levantar as babá, né, como elas chamam. E aí me levantaram. E daí para lá foi comigo, foi eu e ele. Porque eu não precisei de mãe de santo, não. Como você também não precisa não, meu irmão. Você precisa de Deus. E o que aconteceu foi que eu estava lá, mas eu não precisava saber mais nada. Porque o diabo me ensinou como fazer um sacrifício com um bode, como calçar um bode com galinha, como abrir uma sepultura e pegar o fêmur de uma pessoa. Tudo isso eu aprendi. Tudo eu aprendi sozinha, com ele do lado e aprendendo. E isso aí, meus irmãos, eu não gosto de falar essas coisas. Eu detesto falar nisso. Mas o que aconteceu, meus irmãos, foi que eu fui tão bruxa como qualquer outro. E o Senhor me resgatou. Porque eu fui forçada a abrir bode, tirar menga de bode, tirar menga de galinha para entregar para o inimigo. Fazer trabalho com cachorro no cio. Fazer trabalho com gato preto. Tudo isso eu fiz. Mas, meus irmãos, Deus foi maior todo o tempo. E é comigo. E é comigo. Porque me resgatou do meio da sujeira. Tá entendendo, meus irmãos? Hoje, se você está nessa situação, não tem que dar cachaça para Exu, não. E muito menos cigarro. E muito menos o que beber, o que fumar, o que vestir. Como tem pessoas que gastam o salário inteiro dando uma roupa para uma Pombagira, uma roupa que custa 300 reais. Ou comprando uma caixa de charuto cubano para dar pro Nego Gesso, pro Zé Pilintra, pro Tranca-Rua, pra esses palhaços aí tudo. Outra coisa, meus irmãos, isso é capeta. Isso é capeta. Ninguém tem que dar nada, tem que dar um banho com o Espírito Santo, um banho de sangue, e eu quero ver como é que faz. Porque tudo isso, meus irmãos, eu fiz. Eu comprei roupas maravilhosas para Pombagira. Cada orixá meu tinha a roupa deles. Tá entendendo? Eles tinham que beber, tinham que vestir, tinham que calçar, tinham que comer. Porque eu tinha uma senhora casa de santo. E, meus irmãos, para honra e glória do Senhor, hoje eu tenho Jesus na minha vida. E é o que me importa. Porque não vai haver derramamento de sangue nesse testemunho. Eu não vou contar o que fazia, o que deixava de fazer com bode, o que botava de padeiro nas encruzilhadas. Meus irmãos, não precisa disso. Porque para honra e glória do Senhor, não há necessidade dessas coisas. Meus irmãos, o diabo, ele é um derrotado. Agora eu posso dizer isso. Para honra e glória do meu Deus, ele é um derrotado. Quando nós temos Jesus, escutem bem. Quando nós fazemos parte da pátria celeste de Jesus. Escutem bem. Certa vez eu fui fazer um trabalho para uma senhora. E ela queria, porque queria, por fim da força, separar a filha dela do marido dela. Porque a filha dela era rica e o genro dela era pobre. Ela não queria de jeito nenhum. Aí ela chegou para mim e falou: Baiana, né? Baiana, você faz esse trabalho, quanto custa? Eu dei o meu valor. Ela foi e disse: eu quero separar de qualquer jeito. Quando o diabo desceu lá para ela, ela fez o acordo com ele. E eu não sabia. E no acordo, depois eu vim a saber. E ela foi e disse: eu tenho que trazer uma calcinha da minha filha para cá. Aí ela trouxe essa calcinha. Outra vez, a entidade voltou a descer, Satanás voltou a descer e pegou essa calcinha da moça lá. Um tempo depois, eu vi a calcinha mergulhada no sangue com um punhal no fundo da calcinha, lá dentro do quarto de santo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? 1 ano depois, a filha da moça passou 1 ano doente, com problema no útero. Aí quando foi um dia, a moça voltou. Aí mandou chamar o mesmo Satanás que tinha feito o trabalho. E quando ele voltou, ele disse a ela: você não queria separar de qualquer jeito? Porque ela tinha prometido levar uma oferenda rica para ele. No caso, seria 4 bodes calçados. E ela não levou. Como ela não levou, ele deu uma enfermidade para a moça. E não houve jeito. Mas para a honra e glória do Senhor, naquele tempo, o Senhor já era comigo.
porque eu tive muita misericórdia, tive dó da moça, porque não era eu que fazia na realidade, eu ficava sem consciência. E o que aconteceu foi que a moça foi salva, porque aceitou Jesus e ficou boa. Então para mim foi uma coisa que me deixou assim, muito feliz. Mas nem todas as histórias tiveram esse final feliz. Houve uma vez que eu fui fazer uma entrega meia-noite não, que tem que ser 15 para meia-noite, que ele dizia, né, que era 15 para meia-noite, que meia-noite já estava passando para pegar. E quando eu me aproximei da encruzilhada, eu vi como se estivesse tendo uma festa lá. Eu lembro como se fosse hoje. Eles estavam lá, 2 homens e 2 mulheres. As mulheres bebiam, fumavam, davam risada, pegavam a ponta da saia, botavam no dedo e botavam a saia na cabeça. E elas com aquelas cinta-liga, como aquelas mulheres vestiam, né, antigamente nos cabarés franceses, elas com uma cinta-liga preta por baixo da roupa e com a saia na cabeça. E os homens, eles fumavam, bebiam, como se eles estivessem numa orgia, como se eles estivessem numa festa. E eles estavam felizes, e eu não sabia por quê. E quando eu fui me aproximando, eu fui sentindo como se eu ficasse suspensa do chão. Eu era jovem ainda, muito jovem. Estava só começando minha carreira de endemoniação. E ao passo que eu fui chegando, eles foram silenciando, e ficaram todos mudos. Ficaram olhando para mim. E o que aconteceu foi que ali naquele dia eu senti uma tristeza tremenda. Eu me senti como se eu fosse uma deles. E eles chegaram e ficaram me olhando, e eu arriei o que eu tinha para levar, como se eu não estivesse vendo eles. E quando eu arriei o sangue, eles bebiam, metiam a mão no sangue, botavam na boca, e lá houve o sacrifício. E quando eu dei as costas, porque não podia olhar para trás, eu ouvia as gargalhadas deles, e até perto da minha casa eu fui sentindo o cheiro do charuto, como se aquele cheiro tivesse impregnado na minha roupa, não sei. E naquela noite eu dormi um sono muito ruim, pensando quando é que eu ia me livrar daquilo. Porque, por incrível que pareça, sempre fazendo essas coisas, mas eu tinha vontade de sair de lá. Tinha. Mas na mesma hora eu não tinha. Eu tinha medo de sair, perder meu dinheiro, perder o meu status social, perder os meus amigos. Era esse medo que eu tinha. Mas Deus sempre foi mais poderoso, porque conseguiu me resgatar de lá. Irmãos, essas pessoas que eu via na encruzilhada, rindo, bebendo e comemorando aquele sangue que eu levava para eles, aquilo lá era demônios. Eles não eram gente de carne e osso, eram demônios. E eles estavam ali só aguardando a oferenda. E depois eles me deram a certeza de que tudo ia dar certo, porque eles se alegraram muito. E realmente a pessoa conseguiu o que ela quis. Se essa pessoa é feliz, não sei hoje. Se essa pessoa foi resgatada, também não sei. Mas eu espero que o Senhor alcance ela. Eu quero pedir você, pai de santo, mãe de santo, filho de santo, mãe pequena, Ogã, Cambono, pelo amor de Deus, larga tudo isso hoje. Escute a voz de Deus, peça, clame, busque, porque Ele responde. Meus irmãos, larguem tudo isso, porque isso é endemoniação pura. Você está aqui agora. Se daqui a 2 segundos você não tiver mais, você vai ser condenado ao quinto dos infernos. Um lugar que só tem choro, fogo, enxofre, ranger de dente, tristeza, lágrima. Meus irmãos, aceitem Jesus, porque se hoje eu choro no espírito. Eu choro de felicidade. Então, meu irmão, você tem que largar tudo isso e aceitar o Deus verdadeiro, o Deus puro, que está todo dia batendo na tua porta e perguntando se tem lugar para Ele. Porque o meu Deus, Ele é educado, Ele é um cavalheiro, Ele bate na porta. Quem invade a vida do irmão é o diabo, com história de menga, com história de obrigação. Obrigação, para quem nunca fez nada por nós, o nosso dever é amar Jesus Cristo. Aí sim, que é o grande provedor, que fez todas as coisas pensando na gente. Meus irmãos, corram hoje, para você dormir um sono de paz, para você ter sua casa lavada e remida no sangue de Jesus, para você ver a maravilha que é você ter Jesus, um amigo presente, 24 horas do seu lado, meus irmãos, para ajudar você a passar esses dias aqui na terra com mais paz, meu irmão, com alegria, com esperança e a certeza da vitória, para você ter a sua salvação, meu irmão, em nome de Jesus. Larga tudo isso. Eu quero que essas palavras entrem no coração de vocês. Só Jesus Cristo
salva. Só Jesus Cristo pode todas as coisas. E olha que eu abandonei essa carreira de mãe de santo quando eu estava no auge. Eu estava indo para Miami. Eu estava indo consultar 70 pessoas a $300 cada um. Quando o Senhor me chamou e eu não resisti, porque eu senti o chamado dele no meu coração. Eu vi que ele estava querendo me dar vida, e vida em abundância. Larga tudo isso hoje, meu irmão. Quebra cafua de Exu, quebra quartinha, pra tu ver se o diabo te mata. Mata não, meu irmão, porque tu quebra mais Jesus. Ele te limpa, ele te dá um banho no sangue do Cordeiro, e tu vai viver a tua vida em paz, meu irmão, desfrutando da tua velhice do lado do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vocês que têm imagem em casa, a imagem de santo, ela pode ser feita de gesso, pode ser barroca, pode ser de cimento, pode ser de pau, pode ser de plástico, pode ser de aço. Toda ela é satânica. Por trás de cada ela tem um demônio. Abra sua Bíblia, meu irmão, e procure que você vai encontrar. Meus irmãos, as imagens é assim: Oxum, quem é? Nossa Senhora da Conceição. Iansã, Santa Bárbara. Ogum, São Jorge Guerreiro. São Roque, é Omulu. Meus irmãos, e por aí vai. Cosme Damião, é Herê. Então, meus irmãos, por trás de cada imagem tem um demônio. Tem um demônio por trás de cada imagem. E isso aí ninguém pode calar essa voz, porque é verdade. Estou falando para vocês se edificarem. O único ídolo que nós podemos ter é Deus, é Jeová. Esse sim, é o Rei dos Reis. Mas a respeito de idolatrias, você abre a Bíblia em Apocalipse e você vê. Apocalipse 22, versículo 15, que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmãos, durante essa trajetória de vida maldita ao lado do diabo, eu era uma pessoa que não me relacionava bem com ninguém. Muito ignorante, muito estressada, não dormia, vivia à base de calmante, não me dava bem com meus filhos, não me dava bem com nenhum homem. Vivia uma vida horrorosa, meus irmãos, uma vida louca. Gostava da festa, gostava de me prostituir, não via graça em nada. Era uma pessoa compulsiva. Tudo que eu via de vaidades eu queria comprar. Que ali eu achava que eu comprando aquelas coisas eu estava suprindo uma necessidade que eu tinha, que não era suprida, que era justamente a necessidade do amor, o amor de Deus, né? O amor de Jesus Cristo na minha vida. E durante essas endemoniações todas, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: eu só tive lástima na minha vida, tristeza e infelicidade. E por isso que eu digo que só quem limpa, quem restaura e quem dá amor pra gente é Jesus. O Satanás, ele é cheio de astúcia. Uma certa vez eu fui num cemitério deixar uma comida lá para Omulu. E quando eu cheguei lá no cemitério, quando eu cheguei na porta do cemitério, bem na porta, eu vi aquele velho acompanhado de 3 cachorros pretos. Aquele velho todo coberto de pano de saco. Não era nem pano de saco, era aquela estopa antiga que chamava, toda desfiada. Vestiu uma roupa marrom, muito barbudo, muito feio, a cara toda cheia de chagas. E quando eu fui chegando, ele falou: trouxe minha comida. E eu senti um arrepio do dedo do pé até o fio do cabelo. Olhei para aquele homem e ele era como se eu tivesse suspensa do chão, e ele me olhando com os olhos esbugalhados. E eu soltei a comida em cima do túmulo lá e saí. Ele falou: nem olhe para trás. E ele ficou lá. E quando eu dei as costas, eu olhei de lado assim e vi as unhas dele enormes, como as unhas de um gavião, rasgando a carne com os dedos. E eu nunca esqueci aquela cena horrível. Aí depois eu no caminho de casa digo: ah, demônio, você me trouxe aqui só para me ver isso. E era o próprio demônio. Era um demônio que atende pelo nome de Omulu. Nunca esqueci isso. Também teve uma outra vez que eu estava visitando uma cidade no interior, e lá nessa cidade houve um crime. E as pessoas todas ficaram assustadas, se perguntando quem tinha feito aquele crime, quem não tinha. Tinha sido um rapaz de 17 anos que tinha morrido com 2 facadas no peito. E naquela cidade eu fiquei 4 dias, eu estava de passagem. E quando foi à noite eu fui dormir e vi o rapaz perto de mim, caminhando e saindo sangue da boca dele, do nariz e dos olhos. E no outro dia também eu vi esse rapaz na mesma noite, e passei 4 dias com aquela imagem na minha cabeça, aquele homem me acompanhando. E quando foi na última das noites, eu pedi a Deus que aquilo sumisse da minha vida, que eu estava apavorada. Aí o próprio diabo apareceu na minha frente dentro do quarto. Ele tinha os pés como um pé de bode. Ele tinha assim a língua como a língua de uma serpente quando ele falava.
mas da barriga para cima ele era como homem, e para baixo ele era como um cavalo musculoso, das pernas grossas, assim, as patas bem feias, e as mãos dele, as unhas era preta, era escura. Ele tinha uma capa de veludo, que quando a luz bateu naquela capa, eu vi que era de veludo, chega, brilhava. Por dentro o forramento dela era todo vermelho, por fora era preto. E na mão ele tinha como um tridente, um garfo com 4 pontas, e ele segurando e rindo. Ele olhava para mim e ria muito. Ele tinha um cavanhaque quadrado, tinha o cabelo preto, assim bem liso. Bem na testa dele tinha 2 chifres. Não eram chifres enormes, eram chifres pequenos, como se estivesse nascendo agora. E ele olhou para mim e riu. Ele tinha a cara, nem era preta nem era branca, era cor de jambo, como se fosse um vermelho mais para roxo. E a pele dos braços dele também eram toda daquela cor. E ele olhou para mim e me encarou e riu. Falou assim: eu não estou aqui para brincar, eu não quero você brincando. Porque também eu estava devendo para ele uma menga, estava devendo uma comida para ele. Me lembro até hoje a comida. Era um padê de azeite de dendê com farinha, pimenta e um bife cru que ele queria, regado a cachaça e a charuto, também com umas velas pretas e vermelhas. Eu estava devendo isso para ele. E ele apareceu na minha frente, e quando ele bateu com os pés no chão, era como o pé dele era como pé de bode, e ele rosnava como um cachorro que está com muita raiva. Era como se ele estivesse assim fumaçando, e de repente ficou um cheiro horrível de pólvora, de enxofre, um cheiro ácido, que chegou assim a doer no meu nariz. E ele estava muito bravo comigo, porque eu não tinha levado a comida para ele. E depois, imediatamente, ele transformou-se num rapaz que eu estava vendo, esse rapaz que já tinha morrido. Aí então eu entendi que aquilo lá era o Satanás que tinha gravado a fisionomia daquele jovem para me enganar. Isso aconteceu, tão certo como Deus vive. Eu vi isso, meus irmãos. Aparições são criadas por ele, porque o Satanás, ele é cheio de efeitos especiais, gosta de assustar as pessoas e enganar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas também, meus irmãos, eu trabalhava muito para gente de alta sociedade, gente do meio artístico. Os astros do Brasil eu não vou citar, porque seria uma deselegância minha e eu estaria expondo as pessoas. Mas eu digo a vocês, seguramente foram muitos. E quem ouviu meu testemunho ao vivo vai poder ver a cara deles passando na transparência e vai poder ver documentos que eu tenho comprovados. Porque eu falo assim porque o meu alvará é de Deus e o meu testemunho é verdadeiro. Também cheguei a atender alguns políticos que também podem ficar tranquilos, porque eu não cito o nome de ninguém. E também alguns artistas internacionais. Os internacionais eu posso falar. Eu atendi a Gloria Estefan, do Miami Soul Machine, atendi o Andy Garcia e atendi o Sylvester Stallone. E tudo isso eu tenho documentado, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor. E esse povo todo, eles não se importavam de pagar. Eles pagavam bem pago, faziam questão de pagar. O que eles queriam? Fama, sucesso, dinheiro, beleza, né? Isso aí que eles procuravam. E infelizmente é uma pena, mas poucos deles aceitam essa realidade. Hoje em dia tem muitos que batem até o telefone na minha cara, ligam para mim ameaçando, que não querem saber, não querem que eu fale. Mas para a honra e glória do Senhor, tenho falado, tenho dado esse testemunho. E meus irmãos, é incrível como eles se apegam a esse tipo de coisa, esse tipo de vida. Então foi uma coisa na minha vida que essa experiência com o diabo me marcou muito. Mas o Senhor chegou limpando e lavando de toda culpa, de toda lágrima. Foi uma maravilha. E eu espero que o Senhor seja assim poderoso como Ele é também na vida dessas pessoas que ainda estão envolvidas com o diabo, esses artistas. Irmãos, agora vocês vão ver como foi a minha conversão, como foi que Jesus me resgatou. Eu estava indo para Miami e lá eu já tinha 70 consultas marcadas a $300. E quando eu cheguei dentro do avião foi uma bênção. Eu estava sentada na primeira classe, morta de chique, toda arrumada, toda empetecada, parecendo assim uma árvore de Natal, sentada comendo. Eu peguei um voo noturno. Só que os Estados Unidos para mim já era uma segunda casa. Eu já tinha flat alugado, tudo lá, e eu ia sempre para fazer as adivinhações pro povo, fazer as feitiçarias, fazer as endemoniações. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei dentro do avião, estava sentado, como eu estou dizendo a vocês, menos espero, eu na classe especial, né, primeira classe. Aquela cortinazinha abriu, quando eu olhei era uma serva do Senhor. Aleluia.
Ela olhou para mim e disse: a senhora está jantando, eu vim lhe incomodar, me perdoe. Mas é que o Espírito Santo também me incomodou lá atrás. Aleluia. Olhou para mim e disse: olha, o senhor manda dizer que você pare com tudo que você está fazendo. Eu disse: tudo o quê? Daqui dá uma de boba. Ela disse: você sabe. Pare em nome de Jesus. Ele disse que você já tem um material suficiente. Aí, meus irmãos, eu faltei morrer de medo. Foi saindo, disse: qual é o nome da senhora? Missionária Silvia. Aí, quando eu cheguei em Miami, peguei minha mala, corri para casa. Quando eu cheguei dentro de casa, meus irmãos, eu já ia morta de medo. Aí a menina que cuidava de mim olhou e disse: que aí com a senhora? Está aí estressada? Sai da frente, criatura. Pelo amor de Deus, eu não estou para ninguém. Fui me esconder de Jesus embaixo do edredom. Fiquei lá escondida, pensando: ou Deus ou o diabo, um dos dois ia me pegar. Com medo. Porque o que o diabo fazia comigo era dizer que eu não tinha chance mais Jesus, que ele é mentiroso mesmo. Por isso, meu irmão, se ele está dizendo aí que você não tem chance, mentira, diabo. Em nome de Jesus, você tem toda a chance do mundo. E o que aconteceu foi que eu fiquei lá escondida. Daqui a pouco a menina chegou e disse: senhora, aí um homem aí querendo falar com você. E eu, escondida lá, digo: eu não estou, criatura. Não, ela disse que diga que eu não estou. Não, senhora, ele insiste. Diga que eu não estou. Ela foi lá de novo, aí voltou. Ele continua aí. Quem é esse homem, meu Deus? Fui lá ver quem era. Quando eu cheguei na porta, tava aquele homem todo de batom, todo floreado, todo arrumado. Eu olhei para aquilo e disse: mas o que é isso, meu Deus? Aí eu digo: diga. De batom, de cabelo na escova, de capa. Olhei, eu disse: tu não disse que era um homem? Ele disse: eu sou homem, sou Walter Mercado, do serviço Ligue Já. Como é, rapaz? É, Walter Mercado. Olha, o homem tá me oferecendo $9.000. Vamos trabalhar 2 dias na semana, ele levar para Miami os meus filhos, meu marido e eu ainda pagar o meu aluguel no Doubletree. E eu fiquei olhando para a cara daquele homem, só dando não para ele, todo o tempo, e ele insistindo. Daqui a pouco ele falou: $18.000, não se fala mais nisso. Eu digo: fala mesmo não. Abri a porta e mandei ele embora. Aí fiquei lá. Cheguei para a mocinha e disse: Rose, eu vou na Flórida pegar umas coisas para as crianças na Disney e vou embora. Mas senhora, vim embora. Meus irmãos, quando eu cheguei em casa, no Brasil, fui para passar 4 meses, passei 4 dias. O meu marido não entendia nada. Então, meus irmãos, eu acreditando que o diabo falava a verdade, eu fiquei horrorizado quando eu cheguei em casa. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia como falar para o meu marido, que eu estava com medo. E ele começou a botar na minha cabeça que eu tinha que me suicidar. Aí, meus irmãos, foi pesado o negócio pro meu lado. Escutem bem, eu ainda não tinha aceitado Jesus. E eu com medo, não sabia o que fazer, querendo correr para um lado e para outro, sem saber para onde apelar. E ele começou a botar na minha cabeça que eu precisava me suicidar, que eu não tinha mais valor, que eu não prestava mais. Aí eu peguei o revólver e pensei em me suicidar. E quando eu peguei o revólver, eu pensei assim: não, vou tomar veneno de rato, que é melhor. Só, meus irmãos, que eu já sou gordinha, como todo mundo sabe. E eu tinha uma pessoa minha que morreu com veneno de rato. O cara do homem ficou da largura da minha, ele era magro. E que largura não ia ficar a minha, sendo gordo? Ah, meu Deus, eu vou assombrar meus filhos lá, que era essa situação. Aí eu pensei: vou me suicidar, dar um tiro no ouvido. Fui buscar o revólver, me lembrei que um malandro tinha me dito há um tempo atrás que a pessoa furava a bala e não doía. E eu fui buscar o revólver e o prego e o martelo para furar a bala. Aí esse negócio de furar a bala também fazer barulho, os meninos vão vir, vão correr pra cá, não dá certo não. Aí nisso, eu peguei uma revista que tinha em cima da cama. Aí tinha escrito, parece que era palavra amiga, faça um amigo, uma coisa, gere um amigo, uma coisa assim. Aí eu disse: isso aqui deve ser coisa de igreja. Só que eu nunca pensei em igreja evangélica. Aí eu liguei pra lá. Quando eu liguei, a moça disse: Jesus te ama. Eu digo: tá bom. E quando uma pessoa vai suicidar, como é que diz? Isso o quê, minha senhora? Eu digo: eu quero me suicidar. E ela ficou horrorizada. Mas por que a senhora quer se matar? Eu digo: minha filha, me diga o que tem que fazer, porque me dê uma extremunção, uma coisa para me ler, para morrer mais tranquila. Aí ela parou um pouquinho, aí disse: mas antes de tudo me diga uma coisa, como é o seu nome? Eu disse: não, se eu dissesse meu nome, você não vai querer nem conversa comigo. Não, me diga seu nome. Eu digo: minha filha, eu sou baiana do Brasil. Ela disse: agora que eu falo mesmo. Meus irmãos, essa moça foi usada tremendamente. Ela disse: irmã, me dê seu endereço. Eu disse: pra quê? Porque você não vai morrer? Se for. Tá bom, você quer morrer, baiana, hoje? Eu disse: quero. Ela disse: eu vou lhe ajudar a morrer. Eu digo: beleza. Parecia uma com coragem. Aí ela pediu meu endereço. Eu disse: pra que é o endereço? Não, pra mim no enterro. Não, mas eu não vou te dar não, porque eu vou ficar em qualquer capela dessas aí. Ela: não, mas eu quero o endereço. Porque eu não tenho um dia todo pra ficar procurando seu corpo. Me dá o endereço. Aí eu dei. Ela: tá bom.
ela foi usada pelo Espírito Santo. Porque ela diz, vamos orar o Salmo 91, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 104, Salmo 102. Meus irmãos, foi quase uma hora eu orando. Eu digo, mulher, tá bom de eu morrer, eu já orei demais. Ela disse, não, calma, não é assim não. Vamos orar só mais 2. Quando ela disse isso, aí o menino disse, mamãe, o interfone, tem gente lá embaixo lhe chamando. Quer subir aqui em cima. Quem é, menino? Ele foi disse, mãe, eles estão dizendo que são o povo de Deus. E eu ouvi aqui, disse, deixa entrar. Quer porque disser que se não entrar, vão arrombar a porta. Entraram. Quando elas entraram, me pegaram pelos braços, vamos ali, irmã. Me levaram na igreja, meus irmãos, expulsaram o demônio que você não queira nem saber, que foi a moça que atendeu o telefone que mandou o povo ligar para casa. Aí, meus irmãos, eu fiquei naquele alívio, aceitei Jesus, vim para casa muito alegre, e quando eu cheguei em casa, meu marido olhou para mim e disse, o que está acontecendo? Eu disse, nada, meus irmãos, naquele dia eu dormi muito bem. Quando foi no outro dia, a irmãzinha ligou para mim e disse, irmã, você já contou pro seu marido que aceitou Jesus? Esse irmão não tem coragem, não. Aí, não sabia o que dizer. Aí eu disse, eu conto amanhã de tarde, 2 horas. Não, minha irmã, conte isso hoje, eu não tenho coragem, não. Foi de noite, eu me acordei, fui acordada pelo Espírito Santo. Eu sentei na cama e ele disse, o que tu tem? Eu disse, nada, eu queria falar uma coisa para você. Mas eu não tenho coragem. Pode dizer, aceitei Jesus e trabalho pro diabo. Como é, criatura? Eu aceitei Jesus e não trabalho pro diabo. Fale devagar. Eu aceitei Jesus, não trabalho mais pro diabo. Aleluia. Ele olhou para mim, arregalou os olhos e disse, vai morrer de fome. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Aí quando eu disse isso, ele disse, é das perigosas. Mas naquela hora meu marido foi usado por Deus. Ele chegou perto de mim e disse, minha filha, já que você aceitou, continue, não volte atrás de jeito nenhum. Aí, meus irmãos, eu fiquei morta de feliz. E ele não tinha aceitado Jesus ainda, nem ele nem meus filhos. Eu fiquei. Meus irmãos, para encurtar a história, foi 1 ano de prova. O demônio fez de tudo. Tudo. Eu adoeci. Eu vivia uma vida assim, tremenda, porque perdi minha loja, perdi meu carro, perdi minhas joias, perdi meu dinheiro, perdi tudo. Mas não perdi a fé, nem meus filhos, nem meu marido. Minha família, graças a Deus, continuou inteira. Aleluia, como está até hoje. E o que aconteceu, meus irmãos, eu vou dizer para vocês o que foi. Aconteceu que o Senhor deu um banho de sangue na minha casa. Porque meu filho aceitou Jesus, minha filha aceitou, meu outro filho aceitou, meu marido aceitou. Graças a Deus a minha casa hoje é salva. Aleluia. E o que aconteceu foi que a criatura do passado, a baiana eu matei, mas na cabeça das pessoas não, ela ainda existia. Não foi alguém ligava pedindo um banho, pedindo um trabalho, artistas ligavam. Meus irmãos, essa pessoa que está aqui hoje é uma vitoriosa. Aleluia, no nome de Jesus. Porque eu perdi tudo. Eu acho difícil você encontrar um crente que diga, aceitei Jesus e fiquei milionário. Não. Aceitei Jesus, estou feliz com Cristo e estou me mantendo. Porque o Senhor abençoa para a gente se manter. Meus irmãos, aquela velha criatura, como eu, tinha Toyota, tinha joia, tinha roupa de marca. Era muito querido no meio dos artistas, pelos corredores aí de televisões famosas, de boates da noite, de danceterias. Aquela criatura morreu. Aleluia. Mas também tem uma coisa, o Senhor não me deixou faltar nada. Hoje em dia eu não ando de iate como eu andava, eu não ando na minha Toyota, eu não tenho mais a minha loja, mas eu tenho Jesus. E Ele não me envergonha, não me deixa passar fome, não me deixa eu ser uma pessoa indigna, entendeu? Porque, meus irmãos, aceitar Jesus é uma busca. E Jesus não veio para covardes. Eu não me apeguei em nada. Porque até um par de botas, que era o diabo que tinha me dado, um assaltante veio e me tomou. Aleluia. Porque ele levou tudo que ele me deu. Meus irmãos, eu perdi carro dizendo amém. Eu perdi loja dizendo amém. Eu perdi tudo dizendo aleluia. Porque eu sabia que o Senhor me honrava. E o que aconteceu foi que, para a honra e glória do meu Senhor, eu estou aqui dando esse testemunho hoje muito feliz, porque o Senhor me resgatou. Olha, meus irmãos, no auge da necessidade, eu estava dentro da minha casa sem um pão. Quando menos espera, um artista ligava, me oferecendo 5, 6 mil reais para ir para o Rio de Janeiro para trabalhar na macumba para eles. E eu dizia, não, eu estou esperando no Senhor. E o Senhor foi fiel comigo e é, e sempre será, na vida de qualquer pessoa que buscar Ele em espírito e em verdade. Meus irmãos, mais uma coisa linda que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor é todo lindo, todo maravilhoso, é todo resplendor, todo amor. Olha, eu estava sem nada para comer na minha casa, e eu triste,
disse: Senhor, tem de misericórdia. O meu marido de uma família boa, que não tem costume de passar necessidade. Os meus filhos também. O que é que eu faço, Deus? Tem de misericórdia. Fui na calçada, olhando pro tempo, quando menos espero, passa um homem numa bicicleta, cai 2 frangos da bicicleta do homem, na minha calçada. Agora vocês imaginem a cena: eu peguei os 2 frangos, botei um numa mão, outro no outro, saí correndo no meio da rua, gritando pelo homem para receber os frangos dele. E o homem não me ouvia. Saí correndo atrás dele, como eu ia dizendo, para ele receber os frangos dele. E ele não parou, porque não me ouviu. E eu voltei para casa com os frangos tristes. Eu olhei e disse: meu Deus, eu bem que podia botar um frango desse no fogo. Mas, meu Jesus, eu vou botar, eu não tenho dinheiro para dar pro rapaz, quando menos espera ele volta, vem pegar esses frangos e aí. Aí uma irmã ligou e disse: recebeu tua bênção? Eu disse: não, minha irmã, bênção não recebi, foi um problemão. Caiu 2 frangos na minha porta, eu tô com eles aqui, com medo de comer, e o homem me buscar de volta. Minha irmã, vá comer seus frangos, foi o Senhor que lhe deu, aleluia. E naquele dia nós botamos o frango no fogo, comemos e ficamos achando graça, mas achando graça no Espírito, achando graça da bondade, da misericórdia do Senhor pra gente. Mas uma grande bênção que o Senhor fez na minha vida. Eu estava sem nada. Vocês vão dizer: ah, essa irmã só fala que estava sem nada. Meus irmãos, só um ano. Porque existe engenheiro que aceita Jesus, continua sendo engenheiro. Médico aceita Jesus, continua sendo médico. E macumbeiro não pode continuar sendo macumbeiro. E a minha profissão era macumba. Aí o que aconteceu? O meu marido tinha uma firma de refrigeração industrial. Ele fechou para ir ser cambone do diabo. Então era eu e ele envolvido na macumba. Aí não tinha do que viver. E as pessoas deram as costas pra gente, como é de praxe acontecer, que a gente aceita Jesus. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eu desci com a minha filha e fiquei brincando lá embaixo no prédio. De repente, eu olhando, pensando: Senhor, tem misericórdia. Hoje eu tô sem nada, meu pai. Daí a pouco, chega um passarinho. A menina brincando ali pelos canteiros de flores, chega aquele passarinho. Passarinho pequenininho, todo amarelinho, assim, com a cabecinha pretinha. Cantava que redobrava. Eu olhei, era tão alegre o bichinho. Aí eu olhei assim e disse: que pássaro lindo. Aí a vizinha desceu. Falou: esse pássaro é seu? E o que eu achei estranho é que ele não foi embora com a presença da gente, com a presença da criança, ele ficou brincando no chão. Que pássaro lindo. É seu? Eu disse: não. A senhora quer pegar esse pássaro pra mim? Eu disse: eu tenho medo, não é meu. Ela disse: vou buscar a gaiola. Eu digo: vá. Ela trouxe a gaiola, eu abri e botei o pássaro pra dentro, né? Eu estava assim com a peneirinha da minha filha, botei em cima dele e botei ele para dentro da gaiola. Ela disse: olha, meu filho tá ali chorando porque o passarinho dele foi embora. Vou levar esse. Aí levou, daqui a pouco o menino desceu com um cheque de R$90. Tá aqui que a mamãe mandou para a senhora. Que dinheiro é esse, menino? Era o dinheiro de comprar outro pássaro. Pois me dê. Aí agradeci o Senhor, subi, depois desci, comprei umas coisas, aí veio o menino chorando. Ah, o passarinho fugiu. Aí eu disse: ô, meu filho, que pena. E eu nem tenho dinheiro para devolver. Não, minha mãe não quer dinheiro não. Só queria que ele voltasse. Aí a criança foi de novo para casa. Quando foi mais tarde, o menino voltou aos pulos de alegre. Ora, o meu passarinho voltou. Então, meus irmãos, o passarinho que tinha ido embora anteriormente, que era o pássaro dele, tinha saído. E o outro passarinho que eu levei ficou lá e depois foi embora. E o passarinho dele, antigo, voltou. E assim tem sido as maravilhas que o Senhor tem feito. Se eu for contar todas elas, esse CD não dá. Tem que ser um CD duplo para poder dar, para contar todas as maravilhas que o Senhor tem me feito. Meus irmãos, agora eu vou partir para um lado, que eu até não gosto muito, mas é preciso para o irmão se edificar. Se santificar mais, meus irmãos. Olha, se afastem. Meus irmãos, essa coisa de novela, quando a pessoa... fulano falou que novela é ruim, mas não tem nada a ver. Tem, meus irmãos, tem. Meus irmãos, quem foi que assistiu aquela Padroeira? Você viu a idolatria da Padroeira? Aquilo ali tudo é endemoniação, meus irmãos. A presença de Anitta, essa novela O Clone, aqueles Quinto dos Infernos. Só vai quem quer. Porque pelos títulos, a pessoa já está vendo. Por mais burro que a pessoa seja, por mais idiota, por mais desligado, meus irmãos, grosseiramente falando, sabe do que acontece. O anjo que caiu do céu, quem foi o anjo que caiu do céu? Foi Satanás, meus irmãos. Então você vê, eu trabalhei muito com um artista. Então eu vejo como é as conversas dele. Eu vou despachar fulano. Eu vou botar alguém no pau. Fulano vai pra Cafua. Vou meter Cicrano no azeite. Fulano eu vou botar ela na encruzilhada. Cicrano vai pro cemitério porque tá enchendo o meu saco. Então a conversa deles é assim. Meus irmãos, então o que acontece? Eles já têm aquilo de fazer essas endemoniações na vida, no sangue, todo o tempo. Então automaticamente o que eles fazem é maldito. A novela é maldita. Essas novelas de hoje em dia é tudo muito difícil. Geralmente as atrizes se consagram às pombagiras. Quando pode observar, meu irmão, quando você vê uma no auge da fama, ela está envolvida com satanismo. É sempre assim. A gente fala porque a gente confia no Senhor,
Mas as endemoniações são grandes. As músicas. Tem certas músicas que não precisa dizer nada. Olha, você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com óleo de cristal, me enfeitiçou, nunca vi nada igual. Tá vendo o que é? Você pega aquelas letras da música do Raul Seixas, você vê que é endemoniação pura. Você vê quando ele canta, eu vi Cristo ser crucificado, vi o amor nascer e ser assassinado. Ele está falando do amor, o amor é Jesus Cristo. Ele fala, eu vi as bruxas pegando fogo para pagar seus pecados. Está falando da Inquisição. Entendeu? Quando ele fala, quando Moisés despencou da ribanceira, eu fui quem quebrei a perna. Então o que ele quer dizer? Que ele perseguia Moisés, na verdade. Então isso tudo é demoníaco, é satânico. Então, meus irmãos, vamos ter mais atenção no que a gente leva para dentro das nossas casas, para o seio da nossa família, porque existe um desrespeito muito grande com o lar cristão. A pessoa que tem TV a cabo tem programas evangélicos muito bons, não precisa escandalizar, não precisa escancarar, mas de pouco a pouco, meus irmãos, vai se afastando dessas coisas, que você vai adquirir mais santificação na sua vida, amém?